Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Então os assuntos abordados nesse vídeo são conversões implícitas e explícitas de tipos e dados, o casting, conversões entre int, double e char, o problema do estreitamento, o narrowing conversion, e exemplos práticos em C++. Conversão de tipos e dados, o casting. Em vez de deixar que o compilador converta automaticamente valores de um tipo para o outro, muitas vezes é recomendável realizar uma conversão de forma explícita. Isso pode ser feito por meio do casting. Então, o casting é o processo de indicar explicitamente que um determinado valor deve ser tratado como outro tipo de dado, geralmente com o objetivo de avaliar corretamente uma expressão específica. Como vimos no vídeo anterior, há duas premissas sobre divisão de inteiros. Divisão entre inteiros descarta a parte decimal. Por exemplo, 7 dividido por 5, o resultado será 1, e não 1.4 ou 1,4. Mesmo que o resultado seja armazenado em um tipo de ponto flutuante, como um double, se ambos os operandos da divisão forem inteiros, a parte decimal será descartada antes da atribuição. Por exemplo, double x, atribuição 7 dividido por 5, o resultado dessa divisão será 1. Mas se um dos operandos for um número de ponto flutuante, o resultado da divisão será um valor decimal. Por exemplo, double x, atribuição 7.0, né, dividido por 5, o resultado será 1.4. Então vamos ver um exemplo de código demonstrando isso. Então aqui no Compiler Explorer, escrevi um código aqui que calcula a média de duas notas, né? Então eu criei um int para a nota 1 e um int para a nota 2, com os valores 7 e 8 atribuídos respectivamente. Em seguida criei a variável double média para o cálculo da média. É nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então o resultado esperado seria 7.5, né? O programa mostra 7. Então isso ocorre porque a nota 1 mais a nota 2 é uma divisão entre inteiros, né? Seria um int mais int aqui. Mesmo armazenando o resultado em double. A divisão já aconteceu antes da atribuição. Então, para contornar esse problema, podemos utilizar a conversão explícita por meio do static_cast double entre colchetes angulares. Essa conversão ela é verificada em tempo de compilação. Então o código fica assim. Aqui em double médio eu atribuí static_cast double entre colchetes angulares e agora o programa mostra o valor 7.5, é o valor correto para essa divisão aqui. Então esse comando, né, ele faz com que os valores aqui dentro do parênteses eles se tornam um double. Então vai ficar um double dividido por um int. Então o C++ ele promove o int para double, fazendo a divisão real. Eu gostaria de reforçar, pessoal, que o casting ele converte o valor apenas na expressão onde ele é usado. A variável original continua com seu tipo original pelo restante do programa, isto é, as notas 1 e 2 continuam sendo dados do tipo int. Por exemplo, eu vou criar declarações cout para exibir a nota 1 e a nota 2 após a exibição da média. Então, as notas 1 e 2 continuam valendo 7 e 8 como inteiros. Então, casting não altera a variável. Casting altera apenas o valor produzido naquela expressão específica. Também poderíamos usar o static_cast para converter o número 2 de int para double em vez das notas 1 e 2. Dessa maneira aqui. Repare que o programa continua a exibir a média 7,5. Ou poderíamos escrever o 2 no formato decimal, isto é, 2.0, como vimos em vídeos anteriores. Podemos também usar a notação de casting herdada da linguagem C. O código ficaria assim. Então eu adicionei o double entre parênteses e a soma das notas 1 e 2 entre parênteses. E repare que a exibição mostra a média 7,5, como as notações de casting anteriores. Porém, a vantagem de utilizar a conversão com static_cast em vez de outras notações de casting é que ela deixa a conversão explícita no código, sendo muito útil principalmente em códigos maiores. Além disso, static_cast é verificado em tempo de compilação e torna a intenção do programador mais clara,
aumentando a legibilidade e a segurança do código. Então agora, vamos analisar mais um exemplo em que precisamos converter um tipo de dado. Nesse caso, vamos converter de int para double novamente. Temos aqui a fórmula para converter a temperatura de Fahrenheit para Celsius. Então, Celsius é igual a 5/9 vezes o grau em Fahrenheit menos 32. Vamos fazer esse código no Compiler Explorer. Então aqui no Compiler Explorer, eu criei a variável int_temp_f, né, de temperatura em Fahrenheit, e atribuí aqui o valor 38. Em seguida, criei aqui a variável double_temp_c, referente à temperatura em Celsius, e atribuí então aqui a fórmula de conversão de temperatura em Fahrenheit para Celsius. Coloquei aqui a divisão 5 dividido por 9 e a variável temp_f menos 32 entre parênteses, pois essas operações precedem a multiplicação aqui representada pelo asterisco. Repare que o resultado foi 0, mas ele deveria ter sido 3,3, convertendo 38 em graus Fahrenheit para Celsius. Então, como vimos no exemplo anterior, isso ocorre porque o C++ ele vai tratar a divisão como uma divisão inteira, sem a parte decimal. Então, 5 dividido por 9 dá 0,8 ou 0,8. Como a parte decimal é descartada, então vai dar 0 aqui. E 38 menos 32 vai dar 6. Então, 0 vezes 6 vai dar 0. Então, nós precisamos aplicar uma conversão ou casting. Das opções de casting que vimos no exemplo anterior, eu vou optar para mudar um dos operandos para o formato de número de ponto flutuante. Então, eu vou mudar aqui o 9 para 9.0. Repare que agora o programa ele exibe o resultado correto, isto é, 3.333. Por padrão, o C++ exibe 6 números no total para números de pontos flutuantes, como a gente está vendo aqui. Podemos utilizar a formatação de números de pontos flutuantes fixed e set precision, como vimos em vídeos anteriores. Então eu vou colocar aqui a formatação para mostrar uma casa decimal. Então repare aqui que agora ele mostra então 3.3, somente uma casa decimal. Se você quiser mostrar o dado sem casas decimais, basta colocar 0 aqui no set precision. O valor então será arredondado seguindo o padrão do C++, isto é, valores de 1 a 4. No caso aqui eu era 0.3, ele vai arredondar para baixo, e valores de 5 a 9 ele arredonda para cima. Então se fosse 3.5 ou 3.6 ele ia arredondar para 4 aqui. Bom, vamos melhorar esse código solicitando ao usuário que insira a temperatura em Fahrenheit. Para fazer essa alteração, vamos utilizar o VS Code, pois o Compiler Explorer ele não possui uma entrada interativa pelo teclado, como em um terminal tradicional. No Compiler Explorer, o código é compilado e executado em um ambiente não interativo. Por isso, o standardC ele não funciona diretamente. O Compiler Explorer ele não é um terminal, é um ambiente de compilação e análise. Ele é ideal para visualizar o assembly gerado, comparar otimizações, demonstrar sintaxe e semântica e testar exemplos curtos com entrada fixa. Então vamos para o VS Code. Então, aqui no VS Code eu criei o arquivo example_Fahrenheit_2_2celsius_04.cpp e eu já escrevi o código com os comentários. Repare que eu alterei os nomes das variáveis para ficar mais legível e incrementei o texto que exibe o resultado. Então, vamos rodar o código. Digite a temperatura em Fahrenheit. Eu vou colocar aqui 43. A temperatura em Celsius é 6 graus. Vamos rodar novamente. Vou colocar aqui agora 101. A temperatura em Celsius é 38 graus. Então, o programa está funcionando. Então, vou mostrar aqui o código novamente. Até então, vimos exemplos de conversão de dados do tipo int para double. Agora vamos ver um exemplo que converte char para int e depois int para double.
Aqui no Compiler Explorer, primeiramente eu vou criar uma variável do tipo char, ou char, né, porque é uma abreviação de character, e atribuir a ela a letra S minúscula. Na tabela ASCII, o valor decimal de S minúsculo é 115. Vimos a tabela ASCII em vídeos anteriores. Em seguida, vou criar uma variável do tipo int chamada b e atribuir a ela o valor da variável a. Nesse momento, ocorre uma conversão implícita de char ou char para int. Assim, a variável b passa a valer 115. Depois vou criar a variável c e atribuir a ela o valor de b mais 1000. Como b vale 115, a variável c passa a valer 1115. Por fim, vou criar a variável doubleD e atribuir a ela o valor de c mais 8.4. Aqui ocorre outra conversão implícita, agora de int para double. Então, se a conta estiver correta, a variável d deve ter o valor de 1123.4. Vamos verificar criando uma saída. Então, como nós podemos ver, o valor está correto. Pessoal, eu reescrevi o código adicionando comentários e exibições de texto explicando cada conversão para ficar mais didático. Repare que na linha 10 eu adicionei o static_cast para converter a variável a para o seu valor numérico, isto é, 115. Se eu tirar o static_cast, o programa exibe a letra S minúscula. Vamos ver aqui. Veja aqui, ó. O problema do estreitamento na conversão de tipo de dados. As conversões de int para char podem apresentar problemas de estreitamento, ou narrowing conversion. Isso ocorre quando um valor inteiro muito grande é convertido para um tipo char que não consegue armazená-lo adequadamente. Geralmente um char ocupa 1 byte, ou seja, 8 bits, enquanto o int costuma ocupar 4 bytes, isto é, 32 bits. Portanto, o intervalo de valores que um char pode representar é bem menor do que o de um int. Por exemplo, não podemos armazenar corretamente um número como 1000 em um char, pois esse valor está fora do intervalo que o tipo suporta. Essas conversões são chamadas de estreitamento porque atribuem um valor a um objeto que pode ser pequeno demais, estreito, para conter toda a informação original, podendo ocorrer perda de dados. Vamos ver um exemplo de código no Compiler Explorer. Então, eu vou criar uma variável do tipo int, chamada a, e atribuir o valor 1000. Em seguida, vou criar uma variável do tipo char, chamada b, e atribuir a ela a variável a. Agora eu vou exibir o valor de a original. Então, o valor original do inteiro é 1000. Agora eu vou exibir o valor armazenado em b como caractere. Então, o resultado mostra o valor armazenado em char como caractere. Repare que o resultado não mostra um caractere legível. Isso ocorre porque o valor 1000 está fora do intervalo que um char consegue armazenar. Como vimos em vídeo anterior, geralmente um char ele possui 8 bits, podendo representar um intervalo de menos 128 a 127, ou 256 caracteres. Essa representação é chamada de signed char, ou unsigned char, que tem um intervalo de 0 a 255, né? O 0 contando o primeiro caractere, que dá 256. Agora eu vou exibir o valor armazenado em char como número. Repare que usei o static_cast para converter o valor de char b para um inteiro. O resultado então é valor armazenado em char menos 24 e não 1000. Por que isso ocorre? 1000 dividido por 256, que é o intervalo do char, vai dar 3 com o resto de 232. Como um char tem apenas 8 bits, ele só consegue armazenar valores entre 0 e 255, né, se for um unsigned char, ou menos 128 a 127 se for signed. O valor que efetivamente fica armazenado é o resto da divisão por 256, ou seja, 232. Se o char for signed, o valor 232 é interpretado como negativo, porque 232 menos 256 é igual a menos 24.
O tipo char pode ser signed ou unsigned, dependendo da implementação e da arquitetura. No ambiente que estamos usando, né, com o compilador GCC e em arquitetura x86/x64, ele é tratado como signed por padrão. Então, por isso que aqui é mostrado menos 124. Se fosse um char unsigned, o valor seria 232. Em ambos os casos, houve perda de dados. O valor original 1000 ele foi perdido. Então, quando fazemos um estreitamento, o compilador não aumenta o tipo pequeno. Ele simplesmente descarta os bits que não cabem. Infelizmente, conversões como double para int e int para char são aceitas por padrão pela maioria dos compiladores, embora sejam conversões de estreitamento. Isso pode ser um problema porque muitas vezes não percebemos que está ocorrendo uma conversão com perda de informação. Então, vou digitar um código simples aqui. Então, criei a variável double, chamei de A, e atribuí o valor 4.8. E vamos supor que depois de várias linhas de código, eu criei uma variável int e atribuí a variável double A para essa variável int B aqui. Então, no momento que eu atribuí A a B, eu posso ter esquecido que era um double ou que uma conversão de double para int trunca a parte decimal. Então, essa conversão ela não realiza o arredondamento convencional, né, de 0.4 para baixo, 0.5 para cima, arredonda para cima. Ela simplesmente descarta a parte fracionária, truncando o valor em direção a zero. Então, aqui é 4.8 e não seguiu o arredondamento tradicional, né, que seria 5 aqui. Então, assim, o que acontece ele é bem definido pela linguagem, né? Mas não há nada em int b atribuição a que nos lembre explicitamente que a informação fracionada, ou o ponto 8, está sendo descartada. Então, para evitar conversões de estreitamento em C++, use o static underscore cast, quando a conversão for intencional. Quando fazemos a conversão explicitamente, deixamos claro que estamos cientes da perda de informação. Então, reescrevi a linha 9, utilizando aqui o static cast. Então, aqui estamos dizendo ao compilador, sim, eu sei que estou convertendo um double para int. Isso não impede a truncagem, mas torna a intenção clara no código. Também podemos usar uma inicialização com chaves, ou Uniform Initialization, que impede conversões de estreitamento. Então, se eu colocar aqui int b a entre chaves, como aqui houve perda de informação da mudança do double para o int, o compilador gera um erro, né? Warning, narrowing conversion of a from double to int. Conversão de estreitamento entre um double para um int. Então, quando usar cada uma, use chaves quando quiser segurança contra a perda acidental de dados e use o static cast quando a conversão for intencional. Conclusão: o problema não é a conversão em si, o problema é quando ela acontece sem que percebamos. Estou aqui no VS Code para demonstrar um exemplo de código que utiliza a conversão ou casting e o operador de módulo. O enunciado do exemplo diz: escreva um programa que solicite ao usuário um valor monetário em reais. Exemplo 11.58. O programa deve converter o valor para centavos e decompor em quantidade de reais e moedas de 25, 10, 5 e 1 centavo. Conforme o enunciado, o programa deve solicitar um valor em reais, convertê-lo para centavos e decompor esse valor em reais e moedas. Então, eu já criei o arquivo exemplo underscore decompõe underscore dinheiro underscore 04.cpp e agora vou executá-lo para ver o resultado na prática. Então, digite uma quantia em dinheiro. Então, vou digitar aqui 16,89. Aí o programa vai me dar aqui a quantidade em reais, né? 16. Quantidade de moedas de 25 para completar esse valor. Então são 3, né? 75 centavos. Quantidade de moedas de 10 centavos, uma, né? 75 mais 10, 85. Né? A quantidade de moedas de 5 centavos, 0. E quantidade de moedas de 1 centavo, 4, para completar 89.
Então, antes de ver como eu fiz, pause o vídeo e tenta fazer aí. Então, primeiramente, eu vou criar uma variável para armazenar o valor digitado pelo usuário. Como é esperado que ele insira um número com casas decimais, utilizarei uma variável do tipo ponto flutuante, um double, pois permite armazenar números reais. Então, double valor underscore inserido. Em seguida, escreverei as linhas de código responsáveis por solicitar ao usuário que digite o valor monetário. Uma declaração cout, digite uma quantia em dinheiro, exemplo 9,75, e o sim para armazenar o valor digitado na variável valor underscore inserido. Para obter o valor em centavos de, por exemplo, 9,75, multiplicamos por 100, resultando em 975. A partir desse valor inteiro, podemos separar reais e centavos usando divisão inteira e o operador módulo. Em C++, 975 dividido por 100 resulta em 9, enquanto 975 módulo de 100 resulta em 75 centavos. Então, vamos aplicar essa lógica no código. Então, eu vou criar uma variável int centavos e atribuir a ela o valor inserido pelo usuário multiplicado por 100. O int centavos e atribuir então o valor underscore inserido vezes 100. Por que utilizar o tipo int? Porque para realizar a operação de módulo, a variável centavos ela precisa ser do tipo inteiro. No vídeo anterior, nós vimos que o operador de módulo ele funciona apenas com tipos inteiros, não com double. Também comentamos anteriormente sobre o problema de arredondamento em números e ponto flutuante, devido à imprecisão da representação binária. Então, por esse motivo, não é recomendado utilizar tipos de ponto flutuante, como double, para representar valores monetários. Por exemplo, se o valor aqui fosse 9,75, internamente ele poderia ser representado como algo próximo de 9,74999. Então, ao multiplicarmos por 100, obteríamos algo do tipo 974,9999, o que poderia resultar na perda de 1 centavo ao converter diretamente para int. Uma maneira de contornar esse problema é utilizar o Standard Round, disponível na biblioteca CMath. Então a linha de código ela fica assim: Standard Round, entre parênteses, valor underscore inserido vezes 100. Então agora eu preciso acrescentar a biblioteca CMath. Então observe que a multiplicação ocorre entre dois valores do tipo double. Valor underscore inserido já é double e 100.0. Também está em formato de ponto flutuante, embora isso não seja estritamente necessário, já que o primeiro operando já é double. Como o standard round ele retorna um double, a conversão para int ela ocorre na atribuição. Para tornar essa conversão explícita, que é uma boa prática, podemos utilizar o static underscore cast. Então essa linha ficaria assim: static underscore cast, int entre colchetes angulares, e o round então para arredondar o valor. Dessa forma, garantimos que o valor será corretamente arredondado antes da conversão para inteiro, reduzindo os efeitos da imprecisão binária típica dos números de ponto flutuante. Vamos ver então se a saída está correta. Vou criar uma instrução cout para a variável centavos. Vou rodar o código. Vou inserir aqui 9,75. Ele exibiu corretamente o valor da multiplicação 975. Agora, o programa deve calcular e exibir a quantidade de reais. Então eu vou criar uma instrução cout quantidade em reais, e vou incluir aqui a variável centavos dividido por 100. Então, como a divisão entre centavos, ou seja, 975 e 100 é uma divisão inteira, o C++ descartará a parte decimal e exibirá somente a parte inteira da divisão, isto é, 9. Então vou rodar o código para verificar. Vou colocar aqui novamente 9,75
E agora ele mostrou então a quantidade em reais 9. O próximo passo é o programa calcular o resto da divisão. No nosso exemplo, 975 módulo de 100, que resultará em 75. E em seguida exibir a quantidade de moedas de 25 centavos. Então vou escrever aqui centavos e atribuir centavos módulo de 100. Vou criar uma instrução cout para verificar. Cout centavos. Vou rodar o código. Vou digitar aqui 9,75. Então agora a variável centavos vale 75. Também podemos escrever essa operação do módulo de forma abreviada, como vimos no vídeo anterior, dessa forma aqui. Agora o programa precisa calcular e exibir a quantidade de moedas de 25 centavos. A variável centavos agora vale 75. Então basta dividir por 25 para obter a quantidade de moedas de 25. Então vou modificar aqui o cout, quantidade de moedas de 25 centavos, centavos dividido por 25. Vou rodar o código para verificar. 9,75, quantidades em reais 9, quantidade de moedas 25 centavos 3. Para que o programa exiba a quantidade de 10 centavos, basta calcular o resto da divisão da variável centavos por 25, que removerá moedas de 25. Então, centavos, módulo de 25, atribuídos a centavos. Agora basta dividir o resto por 10. Então eu coloquei um cout aqui, quantidade de moedas de 10 centavos, centavos dividido por 10. Melhorei aqui a legibilidade do código. Então, se eu inserir o valor de 9,85, a multiplicação por 100 será de 985. A divisão inteira entre 985 e 100 resultará em 9. O resto da divisão de 985 e 100 resultará em 85. 85 dividido por 25 dá 3. O resto da divisão entre 85 e 25 dá 15. Então, 15 dividido por 10 vai dar 1. Vou rodar o código para ver se é isso que acontece. Eu vou colocar aqui 9,85. Quantidade em reais 9. Quantidade de moedas de 25 centavos 3. E quantidade de moedas de 10 centavos 1. Está ok. Para a quantidade de moedas de 5 centavos e 1 centavo, basta seguir a mesma lógica. Isto é, remover as moedas de 10 centavos por meio do resto da divisão entre a variável centavos e 10 e calcular então a quantidade de moedas de 5 centavos dividindo a variável centavos por 5. E a mesma coisa com a quantidade de moedas de 1 centavo. Então vou rodar o código. Vou colocar aqui 9,85. Então temos aqui quantidade de reais 9, de moedas de 25 centavos 3, de 10 centavos 1, de 5 centavos 0 e de 1 centavo 0. Se eu colocar aqui 9,89, temos aqui 3 moedas de 25 centavos, uma de 10, 0 de 5 e 4 de 1 centavo. Então o programa está funcionando. Então aqui eu mostro o programa, o mesmo programa com os comentários, né? Coloquei aqui um cabeçalho em comentário de bloco e preenchi o resto do programa aqui com os comentários para ficar bem explicado aqui. Todas as partes do código. Então é isso, pessoal. Como não conseguimos concluir todos os tópicos sobre operadores e expressões, e para que esse vídeo não fique muito extenso, vou preparar um terceiro vídeo para tratar do último tópico, segurança em termos de tipo de dados. Nesse próximo vídeo também trarei mais exemplos práticos para reforçar e fixar os conceitos. E se esse vídeo foi útil para você, nos apoie se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Divulgue esse curso para alguém da família ou amigo que podem ter um talento para a programação. Obrigado e até o próximo vídeo.